Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Tricolor por aí, um canal que fala de São Paulo, fala um canal de opinião tricolor, né? E que mostra outras coisas também, né? Tento falar um pouco de diversidade de assunto, mostrar um pouco também de viagem, de coisa que acontece, apesar que eu não tô colocando nada disso, né? Pra treinar meu inglês também, quero ver se faço um canal separado, um falando só de São Paulo e um fazendo diversos assuntos e tal. Mas é isso aí, né? Então, é o canal nisso, eu tô meio ocupado ultimamente, assim, de acabo não postando tanto vídeo. São Paulo também esse assunto, né? Agora, ontem saiu notícias de tempo relevante para comentar e passar uma prévia do jogo de hoje, né? Hoje tem sobre o jogo de hoje do Brasil, né? Tem Copa do Mundo, estamos na Copa do Mundo. Então eu vou falar também a expectativa do jogo. Então eu vou dar uma misturada entre o jogo do Brasil e São Paulo, começar com São Paulo aqui, né? Que tem isso considero importante. Depois entro no jogo do Brasil. E ao longo do tempo eu quero ver se gravo vídeos assim, mostrando como que tá onde eu moro aqui pro Brasil, como que está aqui na Copa do Mundo, o Brasil, a empolgação, né? As bandeiras, eu quero ver se eu tento falar em inglês, né? Meu inglês é ruim, mas tento falar inglês, espanhol também, para ter uma diversidade de assunto, né? E então é isso, né? Eu vou começar com São Paulo primeiro, depois eu entro na parte da Copa do Mundo aí, onde acabou a segunda parte, dar uma destrechada para completar. Então, primeiro falar de São Paulo, né? Um do assunto menos importante que aconteceu, que foi São Paulo praticamente aceitou a vinda do Vitor Sá, que eu volto a repetir, eu acho um erro, né? Eu acho que São Paulo não deveria trazer ponta, São Paulo tem um monte de ponta, eu acho que um time que tá quebrado, que tá precisando de dinheiro, precisa dar chance para jogador da base, né? Precisa dar chance, não só porque é mais barato, mas porque vence também, é uma forma de ter dinheiro, né? Então, para mim não faz muito sentido isso, né? Apesar que no São Paulo virou um Deus dará, né? São Paulo virou nada, né? São Paulo tá uma sei lá o que tá São Paulo. Então, né? Então é mais uma bagunça que é São Paulo, não tá sem comando, sem nada. E daí trouxe o Vitor Sá, que vai ganhar também, que pra mim, assim, espero estar errado, mas vai ser só mais um jogador qualquer aí, um Ferreirinha, um Ferreirinha melhorado, piorado, igual, mas enfim, não vai mudar muito o modo do patamar de São Paulo. São Paulo tinha uma coisa que precisava de ponta, né? Ainda aumenta o salário, folha salarial, enfim, né? Aí dispensou alguns jogadores, e o Luan, que pra mim também tem alguns jogadores, alguns torcedores que são fã do Luan, mas pra mim também, fala a verdade ali, tirando aquele gol que fez contra o Palmeiras em 21, não fez porra nenhuma pelo São Paulo também, né? É um outro jogador aí também que vai tarde, na minha opinião. Acho que São Paulo, assim, deveria, né? Como se fosse eu, assim, o presidente, assim, tivesse uma ideia, rejuvenescer o time, né, cara? Começar, né? Tentar montar uma base, partir de agora, falar, ó, o time vai jogar assim, apesar que tem as eleições ano que vem, vai, né? Vai mudar comando, mas enfim, né, cara? Acho que pelo menos podia ter uma direção de um time, né? Um time envelhecido, um time que tivesse ideias, que pensasse, né? Como é que não é São Paulo também, né? Então, falar assim também do São Paulo, pensar assim é utopia, né? Eu desacreditei de São Paulo, sinceramente, assim. Pra mim, São Paulo virou um time qualquer, virou uma merda, virou uma bagunça, entendeu? São Paulo é nada pra mim. Então, assim, não espero mais nada de São Paulo. Eu, sinceramente, já desisti, assim, não de torcer, de acompanhar. As pessoas às vezes elas comandam, mas desisti de ver São Paulo um time bom, né? De ver São Paulo protagonista, de ver São Paulo. Eu não gosto de usar esses clichês, mas que já foi um dia, né, cara? Que a gente espelhou que eu consegui ver, muitos conseguiram ver, né, cara? Acho que a geração mais nova não conseguiu ver, eu vi São Paulo o que é agora, né? Essa porcaria que é. E então, assim, né? Então, eu já pedi esperança total. Não vou deixar de mais de acompanhar, de assistir, de ver São Paulo. Eu gosto de São Paulo, sou São Paulino. Mas enfim, né? Mas eu dizer pra você que eu tenho alguma esperança nesse time, não tenho mais. Eu já larguei mão, né? Assim, né? Já como eu falo que primeira vez que eu fui do Sombra, né? Do Sombra da Energia 97, do Estado 97, claro que São Paulo acabou, né? Ele foi, acho que, um visionário nesse sentido, e ele falou isso acho que uns 10 anos atrás ali, começou a entrar. E eu acho que agora simplesmente confirma o que ele falou, né? São Paulo tá acabado, né? Então tá acabado socialmente, moralmente, tudo, né? A decepção da torcida é gigantesca, né? Eu via o Arnaldo ontem, a live do Arnaldo, falando sobre a torcida de São Paulo, que praticamente assim, desculpa, Ronaldo, mas a minha interpretação é querendo dizer que a torcida que dá abandonada no time esse ano, que a torcida de São Paulo não tá conseguindo ir, né? Que de fato eu concordo em partes com ele, né? Porque eu acho que a torcida de São Paulo realmente esse ano o público é pequeno e tudo isso. Mas assim, cara, eu acho que eu entendo a torcida de São Paulo, né, cara? Eu acho que, claro que eu gostaria de uma utopia que todo mundo falasse, não, eu torço pro São Paulo, vamos apoiar e vou ir no São Paulo e tal, depois do acabou o jogo eu vou criticar e tal, tudo assim.
mais ou menos como é a torcida do Corinthians, assim, que o Ronaldo compara muito, né? E eu acho que a torcida do Corinthians nesse sentido, por diversos assuntos, acho que eles têm uma aura que a torcida do São Paulo não tem. São Paulo realmente é um pessimismo gigantesco. Acho que o São Paulo, eu não sei se é essa geração mais nova, o que acontece, mas São Paulo tem uma cunha de um torcedor mais pessimista, um torcedor meio desanimado, meio borocochoco, tudo, né? E, basicamente, a torcida de São Paulo é um pouco assim mesmo. São Paulo não é uma torcida de que é muito leal ao time, que vai para os estádios, né? Nunca foi muito disso, né? Teve um em 2017 até 2023 ali, esse hiato de 5 anos, que foi talvez uma exceção que São Paulo iria muito pro estádio, a torcida enchia os estádios, dava 40, 50 mil quase todo jogo, e de repente, né? Eu não acho que é de repente, né? E por tudo que vem acontecendo, eu entendo a torcida de São Paulo, acho que realmente é desanimador, é simplesmente entristecedor ver que tudo tá acontecendo, né? Ver a direção, ver o caminho que São Paulo vem levando. E acontece tudo isso, né? Essa minha introdução já me deu uma misturada nos assuntos, né? Então, o Vitor sai do Luan. E foi também embora o, o Matheus Belin, acho que não renovaram o contrato. Quem mais? Quem foi? O Paulinho foi emprestado da base. O Cedric também não vai ficar, né? Mas enfim, né? Mas são jogadores também que aí, sinceramente, não muda o preço de nada, assim, vai tarde, tudo isso aí, né? Daí trouxe o Vitor Sá, que também pra mim não muda o preço do dólar. E aí o seu Rui Costa foi mandado embora, né? Muita gente criticou o Tottenham, muito por questão política, não muito não, é por questão política, né? Porque não agradava lá uma parte da direção, né? Não foi porque a torcida queria, porque, sinceramente, o seu Rui Costa e seu afim, seu Rahim assim, né? É bom a gente também falar do Rahim assim, passa despercebido, né, cara? Porque ele também foi avaliador disso também, né? Quando o Rui Costa começou a falar aquela besteira tudo errada lá, daquelas presas para defesa, aquela. Que pra mim, assim, eu acho que o grande erro do Rui Costa, e assim, quem tem críticas a algumas contratações, uns fala bem de umas contratações, eu acho que outras, mas eu acho que tá no meio tema, assim, sabe? Tem muitas contratações, ele contratou muito ruim, assim, jogadores assim, gastando cara, o Oruela, não sei se era ele, mas eu acho que ele veio do Júnior Casares, né? Se não for ele, me perdona, porque eu não tenho memória assim. O Oruela, o Seu William, e entre outros todos, seu Rames, e tantos aí que se a gente, o Nicão, e coisa. E trouxe algumas acertos, assim, também não gastando muito dinheiro. O caso o, do Mirassol, lateral direito, esqueci, né? O Lucas Arramon, o Danielzinho, né? Acho que o Bobadilha, assim, da sua. Assim, foi uma boa contratação, não é uma excelente contratação, mas acho que foi uma boa contratação o Bobadilha, acho que ajuda muito. O Ferrari, em certo momento, ajudou muito também. Então, assim, há algumas coisas assim que vem, alguma uma pessoa de outro, então acho que dá pra analisar. Mas pra mim, assim, o grande pecado, assim, o pecado assim, não que ele foi um grande diretor todo, tudo mais, não, acho que não, muito longe. Mas, por exemplo, quando ele deixava a vaidade ali, mandou o Crespo embora por vaidade, né, mano? Vamos ser sinceros, foi por vaidade, porque falaram e com o discurso que pra mim é uma idiotice total, né, cara? Esse discurso que é ser campeão, que ilude, que São Paulo. Sabe? Realmente, São Paulo é muito grande, São Paulo tem que pensar. Mas que São Paulo, sinceramente, assim. Fica com um discurso de tonto, cara. Sinceramente, pra tonto. Um discurso besta, cara. Um discurso. Que, eu, sinceramente, acho que nem eles não acreditam naquilo ali. Sinceramente, assim, sabe? Uma coisa meio idiota, assim, meio infantil, desde do Casares, tudo que vem acontecendo, entendeu? Então esse canto de sereia, essa babuzeira aí, sabe, cara? Eu preciso de ideias, cara. Pra ser campeão, pra mim, assim, eu, Felipe falando, penso que times pra ser campeão, assim, pra alcançar um determinado objetivo, tem que ter projeto, cara. O projeto tem que ter ideias, tá ligado? Eu não gosto dessa coisa de vir do acaso, entende? Essa coisa de pensar no acaso. Sinceramente, eu não caio nessas desculpas. Claro que você pode ter um cara lá, um Messina, trazer um monte de jogador e para formar um time massa e ser campeão como o Botafogo fez, entende? Mas como eu tenho uma frase que hoje em dia tá na moda, eu vou compactuar dessa frase, que é assim, é perros de barros, né, cara? Mostra que é o Botafogo, né, cara? É um perros de barros. Precisa ter constância, sabe? São Paulo. Eu penso em São Paulo, assim, e assim, cada time tem uma realidade aqui. Eu não tô falando só pelos que eu sou São Paulino, também por isso, né? Mas além disso, que é o São Paulo, precisa assim se ver como o Flamengo e o Palmeiras se vê, como o Real Madrid se vê, porque eu acredito nisso, que eu acho que São Paulo e o Corinthians tem essa condição, cara. São times que têm muita arrecadação, tem uma torcida grande, tem sem treinamento grande, tem Cotia, que eu acho que é um desperdício que fazem com Cotia, é um discurso. Eu já vou tentar agora a parte do Cotia rapidinho, já volto pra isso, porque também, cara, eu acho que é inacreditável tanto que se fala de Cotia e pouco se usa, cara. Porque eu vejo na Copa do Mundo do Marrocos ao Boadico, o dia todo jogando
Na Copa do Mundo. O Lamine Yamal lá, o Lamine Yamal, continuava jogando. O Mbappé foi campeão com a França. Claro que os jogadores de São Paulo não são desse níveis. Mas, pô, você tem que dar chance, cara. Tem que começar a criar nesse projeto. Essa coisa que vai queimar. Que vai queimar nada, velho. Vai queimar nada. Vai queimar. Esses jogadores estão queimados no São Paulo já, velho. São Paulo não tem essas coisas, entende? Entendeu? Sinceramente, cara, eu acho que São Paulo precisa olhar pra Coutinho e falar, vai usar Coutinho, vai dar chance. São Paulo precisa acreditar nesse jogador, cara. Poder trazer Vitor Sá e você tendo um TT, tendo um cara, não acho que não adianta, cara. Ah, é um processo. Que processo porra nenhuma, cara. São Paulo não tem processo, não tem nada, não tem problema, tem um caralho, é 4, cara. Bota pra jogar e vai indo assim, cara. Porque é o que São Paulo tem, cara, uma fonte de renda, Coutinho, velho. Gasta muito, precisa beber dessa fonte, cara. Precisa. Não dá pra fazer um time só de jovem, não dá, mas dá pra começar a preparar pra poder vir jogar, velho. Entende, cara? Você precisa, cara. Não é pior, cara. O Lucas é pior que Feirinha. Não é pior que Tap. Esse Tap aí, cara. Vou te falar uma coisa, cara. Sinceramente, é ruim, é muito ruim. Entendeu? Então precisa acreditar mais, cara, entendeu? É trazer um outro lá e, ó, dá-lhe Cotia, cara. E dali vai vir mais, vai ter que ser assim. Até quando você tiver uma condição, tá jogando bom de verdade, tá ligado? Quando não tiver, é isso. É jogador com fome, série B, que tiver ali, série C, não sei lá, tem scout pra isso. E jovem, cara, ele mete jovem e vai botando jovem, cara, entendeu? E tem que ser assim, mano, sinceramente. Ah, esse medo que o São Paulo tem. Porque também tá trazendo um jogador que pra mim, será. Eu tô falando, eu vi pouca partida do Osório, por exemplo. Mas nas poucas partidas que eu vi do Osório, é melhor que o Toró e com o Dória, velho. É o que você gasta, entendeu, cara? Porque toda hora que você discurso, toda hora que você discursinha que, tem que ter paciência, como se São Paulo tivesse um planejamento, como se São Paulo fosse tá ligado? Não, assim, cara, eu também, olha, mano, eu já tô por aqui com tudo de São Paulo, sabe? Sério, em todos os aspectos, em todos. Tem uma coisa que eu gosto de São Paulo, assim, cara, no dia não tem nada, cara, sinceramente, assim, nada de São Paulo me dá um desânimo. Eu não gosto de ir com a manada, mas tem uma coisa que eu vejo na internet falando assim sobre a Copa do Mundo, que ninguém tá com saudade, que não quer que acabe. Cara, e pela primeira vez, cara, eu tenho 38 anos, vou fazer 39 esse ano. Pela primeira vez na minha vida, cara, eu tenho o mesmo sentimento dessa galera, cara. Sempre fiquei com saudade, sempre mesmo porrada, falar, pô, tô com saudade de você, sabe? Eu quero isso. São Paulo, porque né, essa crise que São Paulo tá vivendo institucional não é de agora, né? São Paulo tá numa nhaca, acho que desde 2015 ali, desde 2013, 2014, sabe? Desde, sei lá, quanto. Paulo, né? Acho que o sentimento de uma apatia geral da torcida do São Paulo já tá Miliduque já tá Miliduque já, né? Então, assim, não é de agora. Mas eu acho que é a primeira vez que eu também tenho esse mesmo sentimento, cara. Que é um sentimento de desgosto que tá, cara. São Paulo tem um sentimento de desgosto, cara. É desgosto, entendeu? É um sentimento assim, né? Então, assim, né? Precisa ter essas questões. Então, o São Paulo precisa olhar um pouco nisso. Claro que não vai olhar, claro que não tem merda nenhuma, né? Então, né? E é isso, né? E aí, vamos chegar na. Então, falando do Rui Costa, ainda pra finalizar do Rui Costa. Então, ele tem essas coisas, então, mas eu acho que quando ele faz essa questão de trocar o Crespo pelo. pelo. pelo Roger ali, toma essa decisão, está pra fuder, porque já falamos assim, né? Então, ali que fudeu tudo, acabou com São Paulo, acabou com São Paulo, assim, ideia que São Paulo, a única chance, perspectiva de São Paulo tinha de passar um ano mais ou menos tranquilo, e tranquilo, eu digo, não ser campeão, ou caralho a quatro, mas assim, não brigar pra isso, que o país não quer estar nessa nhaca, assim, sabe? Então, tá minimamente, assim como o São Paulo tava com o Crespo, né? São Paulo poderia ter essa decadência com o Crespo, aí podia, mas eu acho que a torcida, por exemplo, se trocasse o Crespo, se São Paulo tivesse essa decadência com o Crespo agora, e trocasse o Crespo agora, a torcida não ia ficar tão enchendo o saco, né? Mas não, tô no melhor momento e tal. Enfim, mas eu acho que pra mim foi a vaidade dele foi nisso. E aí uma coisa que eu concordo com ele, quando ele bota de lado, então falar que ele é centralizador, eu detesto gente centralizadora, autoritária, mano. Eu pessoalmente assim, eu odeio isso aí, né, mano? Mas eu acho que tem que ter minimamente respeito ao negócio, mano. E quando ele faz isso com a Boleda e escanteia a Boleda daquele jeito, ele tá certo, cara. Ele tá muito certo nisso aí, cara. Com todas as críticas que eu tenho ao Rui Costa, que eu acho que deveria ter trocado ele antes, que eu não gosto dele também, várias questões assim. Mano, nesse ponto ele tava certo, mano, entendeu? Não com ele, só quanto o Mike, mano, entendeu? Porque eu falei um vídeo anterior, quando pensaram em entregar o Arboleda, cara, pra mim isso aí, velho, olha, cara, é uma coisa assim pra mim, como torcedor de São Paulino que sou, pra mim, e que acompanha, que vem aqui gastar tempo, mesmo tendo um real, poucas visualizações, não tem nenhuma visualização praticamente, tá? Mas gasto tempo, vai falar de São Paulo, gasto minha energia, gasto dinheiro, todas essas questões. Em vez do que aconteceu entregar com a Boleda, cara, sinceramente, velho, pra mim, como torcedor, cara, de tudo que eu já vi São Paulo passar 6x0, 6x1 pro Corinthians, sabe, de goleadas históricas, de brigar pra não cair, de cair pra time pequeno, essa é a pior de todas, cara. Nenhuma derrota é tão humilhante, cara. Pra mim, não tô falando em nome da Associação de São Paulo, tô falando pra mim, Felipe falando.
uma humilhação, cara, porque eu vi hoje o post, acho que saiu ontem, eu vi hoje manhã dele pedindo desculpa, tava com depressão. Eu respeito muito, assim, esse assunto de depressão, acho que é um assunto delicado, acho que a gente tem que tratar com seriedade, né? Eu acho que é uma coisa bem complicada mesmo, assim, entende? Eu entendo tudo isso aí. E pra mim ainda fica pior. Para mim, um cara que sai de São Paulo e fica de 30 dias e volta no último dia, pra não ser mandado embora, por destacar, e postando foto sorrindo. Então não dá não dá a intenção de depressão. Claro que tem várias maneiras de depressão, mas a mensagem que passa é essa pra mim, cara, sinceramente, mano. Então, assim, eu não tenho pena, assim, dele, assim. Claro que se ele tiver, assim, tem que fazer tratamento, tudo isso aí, daqui, né? Tudo isso. Mas, assim, entregar ele, cara, eu acho uma humilhação. São Paulo se vende por micharia. E quem apoia isso aí, com todo respeito a essas pessoas, cara, eu acho que a partir de agora, o que acontece em São Paulo, vocês não podem reclamar, cara. Se jogador se jogador faltar treino, não dá nada. Se jogador foi expulso por besteira, não dá nada. Se jogador. Qualquer coisa que joga. Porque assim, pra mim, cara, é a mesma coisa que vale. Eu já vestiu camisa de rival, cara. É imperdoável, entende? Já volta atrás a toda a gente. Eu vi o Arnaldo, que eu respeito muito o Arnaldo. Eu respeito muito. Acho ele um grande jornalista, um cara que gosta das opiniões dele. Algumas eu concordo, outras não. Mas ele defendendo a boleta e falar sobre que tem 10 anos de São Paulo e tal, como se desse o direito ao Arboleda por ter 10 anos de São Paulo a fazer o que ele quer. Não dá, né? Em 10 anos de São Paulo ele teve muita atrapalhada, cara. Já era pra ter sido mandado embora bem antes. Isso aí foi passar na mão da cabeça, cara. Mas depois disso aí, cara, ele mete negócio, questão de dinheiro, isso é questão de dinheiro, você vem a público e fala, velho. Ah, não quero ficar por causa de dinheiro, que não estão me pagando. É o direito do cara, velho, entendeu? É o direito de se expor, velho. Entendeu? Eu e qualquer jogador, cara. Eu nunca vou achar ruim jogador se sair fora por causa de dinheiro. Mas vem a público esclareça, cara. Fala, tá me devendo, tô pagando, não quero jogar, eu não vou jogar. Beleza. Aí é o direito do cara. E vai pra outro clube. Entendeu? Eu não vou ficar bravo, porque o cara é profissional. Eu não vejo jogador de futebol. E ninguém que tá no São Paulo, como torcedor, como a gente enxerga, entende? Eles são profissionais, cara. São profissionais, entende? Então é pra isso. E como um profissional que ele não foi, cara, eu acho que não dá pra ficar o cara abandonar o time. Ah, quem tá devendo, então que fale, que vem. Depois vem a pública agora. Pisou na cabeça de São Paulo, sempre ficou falando, né? Sempre ficou rindo, ficou lá me mostrando, se divertindo, sabe? E aí a pessoa aceitar. Entendeu? Te dá, sabe, cara? Eu acho que é uma machista. As pessoas, eu vejo muita gente falar assim, mas que você vai evitar embaixada. Cara, São Paulo tem 25 pontos se eu não estiver errado, acho que é 25 pontos. Só precisa de 20 pra não cair. Vai, 21 que seja, vai. 46, imagina, vai. 46. Quer botar 48? Beleza. O 48 precisa de 23 pontos. Correto? Umas 8 vitórias. 8 vitórias. São Paulo tem 19 jogos. São Paulo tem 19 jogos. 19 ou 20? 20 jogos. Tem que ganhar 8 de 20. Não é nem metade. Tem que ganhar 8. Sinceramente, assim, cara. E você acha que o São Paulo é pior que outros times? Que os outros times também vão ganhar assim e tal? Ah, dá pra fazer isso, é uma boleda, cara. O São Paulo não tá na última colocação pra se humilhar tanto assim, né? Usando esse argumento, mesmo que tivesse, eu era contra. Mesmo se tivesse, o Paulo podia tá iminente de ser rebaixado. Eu seria contra a boleda. Eu acho que nada, cara. Um clube tem que ter certas coisas maior, cara. Eu acho que isso tem que se ver como grande. Entendeu? Pra mim, assim. Mas independente disso, né? Independente. Vamos supor que tivesse. São Paulo não tá. Porque eu tô usando argumento dessa galera que fala, você precisa de. Eu preciso de 8 vitórias, cara. Não dá pra ganhar 8 vitórias, velho. São Paulo vai voltar contra o Atlético Paranaense. Já tem que ganhar. Entende? Já vai pra 7 vitórias, cara. Entende? Não é que vai ganhar, né? Não sei, talvez não ganhe, né? Mas enfim. É o que eu quero dizer, entende? Então, assim, é uma coisa descracesca que fizeram com São Paulo, que o São Paulo se colocou. Pra mim, é uma humilhação geral. Geral e perante os adversários, né, cara? Que imagina a repercussão de. Imagina a moral do torcedor, né, São Paulo, pra falar com o adversário, com os rivais, né, cara? Então, assim, né, cara? Pra mim esse Renan Macedo não pode ganhar essas eleições, cara. Independente de quem for a oposição, tem que votar na oposição. Esse Renan Macedo, já tô por aqui com ele também. Já perdi a paciência também com esse cara. Pra mim, esse cara aí, eu não sei, né? Eu não tô aqui, vou só fazer uma suposição. Ele, pra mim, posso estar totalmente errado, cara. Mas pra mim, acho que a partir daquela vez lá que tava o Aidá, o Leco lá, que os caras deram uma presa no Aidá. E no Leco. E falaram, e pegaram ele e ficou lá, não, vem aqui, não vai dar um golpe no cara. Eu acho que ali, encheu o ego dele, tá ligado? Aquele pessoa que tava grandão, mano. Tá ligado? E acho que ele pensa que é grandão também, tá ligado? Eu acho que ele pensa que o torcedor tá com ele. Eu falei, eu acho que esses caras, muitos desses caras aí ficam, porque eles nem sabem o que acontece, mano, tá ligado? Eles nem sabem. Então, assim, esse Rei Macedo também tá tomando decisões péssimas, não tem porra nenhuma também agora. Vem com as ideias furadas. O que fala não se escreve, tá ligado? Então esse cara aí também não pode ganhar, esse cara. E era vice do Casares.
entende? Então, assim, o São Paulo, pra mim, virou uma bagunça. São Paulo virou uma bagunça, virou uma mãe Joana, virou, sabe, virou nada. São Paulo virou nada e se colocou nisso, né, cara? Vamos torcer pra não cair, né? Pra pelo menos sobrar minimamente, esportivamente, uma minimamente dignada, né? Fazer ganhar 8 jogos aí, tomar foi logo ganhar logo essas 8 vitórias aí. Torcer pra isso, né? Porque é que sobrou pro São Paulo. Pra nós que é torcedor São Paulino, cara, me dói dizer, mas é isso. Porque eu vou te falar a verdade, eu sinceramente, assim, tô num desânimo com esse time que, olha, ó, eu não sei quando vai ter ânimo de novo, porque pra mim não é um ânimo de ganhar. Entendeu? Assim, tipo, claro, se ganhar, vai ter aquela empolgação, pá, ganhou, tá lá na frente, esse pé, né? Tem aquela empolgação, como teve no começo, sabe que eu mesmo ficava brincando muito assim. Mas eu acho que o acreditar no clube, assim, de você ter orgulho, assim, de você. Aquela aura a mais, assim, que vai além, acho que das vitórias. Eu acho que vai demorar pra recuperar isso do São Paulo, tá certo? Então, no São Paulo é isso, né? Vamos falar agora sobre Copa do Mundo e tal, aí a seleção brasileira, rapidinho, né? É um pouco grande esse conteúdo aqui, mas vamos lá. Essa Copa do Mundo, ontem acabou a segunda parte da Copa do Mundo, né? Eu pessoalmente estou gostando muito da Copa do Mundo, acho que é uma Copa do Mundo muito boa, assim. Assim, eu não assisti todos os jogos, não tenho lembrança de todos os jogos, quase nenhum jogo de outras Copas, né? Não tem isso de cabeça, é uma percepção minha, né? Eu não sei, posso estar completamente errado e alguém me tiver algum dado estatístico, científico, né? Sei lá. Mas é uma percepção. Eu tô com uma percepção que a Copa está sendo uma das melhores, se não a melhor Copa do que eu já vi, né? Em termos de jogo, em termos de qualidade de jogo, em termos de protagonista. Acho que os grandes nomes do futebol estão jogando bem, né, cara? Estão fazendo gol, estão aparecendo. Acho que o último grande nome que não apareceu ainda, que não apareceu é o Neymar, né? Talvez, né, a esperança dele, mas o resto, assim, todos assim que tem uma certa, os nome maior, assim, mais conhecido, estão jogando bem. O Harry Kane, apesar de não ter feito gol ontem, ter errado um gol feio, mas fez 2 gols no primeiro jogo. A Inglaterra, acho que ontem eu vi muita gente falando que a Inglaterra jogou mal, eu discordo um pouco em parte, assim, acho que primeiramente o mérito da Gana, que é uma equipe que se defendeu muito bem, e segundo que eu acho que a Inglaterra merecia vencer o jogo, nem que seja por nós, acho que teve chance pra isso, teve oportunidade pra isso, né? O goleiro da Gana defendeu algumas bolas, Harry Kane. Então acho que o placar, apesar da boa estratégia da Gana, eu acho que o jogo era para, na minha visão, assim, era para a Inglaterra vencer o jogo, né? Acho que o resultado ficou melhor para a Gana, assim, porque foi a partida, ainda que a Inglaterra não foi tão, assim, não teve tantas chances claras, mas teve algumas chances, assim, né? Principalmente no segundo tempo, com a entrada de alguns jogadores e tal. Mas o Harry Kane perdeu um gol feito, né? Mas ele vem jogando bem, também fez 2 gols, deu um lançamento ontem bem. O Haaland fez, acho que 3 gols já. O Cristiano Ronaldo ontem também fez 2 gols também. Já pareceu um Messi, falar, fez 5 já. Então a Copa do Mundo muito legal, né? Com algumas boas equipes, alguns bons jogos. Eu dou um destaque sim, pessoalmente, gostei muito do Japão. Deixa aí no comentário quais as seleções que vocês gostaram, né? Se vocês viram algumas seleções, se tem um destaque. Meu destaque principal, que eu mais tô gostando é a Holanda e Japão, que são os possíveis adversários, que é bem entrar, junto com a Noruega também, mas tem bastante seleções boas. A africana que me surpreendeu positivamente, e o Costa do Marfim, achei uma seleção bem. Uma seleção que eu acho que jogou bem, esses 2 jogos assim, mas perdeu, e eu acho que vai se complicar e talvez não classifique. É Senegal, né? Senegal tá com as complicações deles lá e tal, mas fez 2 bons jogos, né? Meu ver, acho que encarou, a Noruega encarou a França, mas não conseguiu vencer. E talvez fique de fora, não classifique no terceiro, mas é uma boa seleção. O Gana, na sua retranca ontem, fez 4 pontos possíveis. Eu acredito que 4 pontos classifica em terceiro ao menos, né? Então a Gana também, o Egito também já deve ter classificado também, né? Vocês ficam então muito surpreendente, né? Costa do Marfim, como eu falei. Marrocos, pra mim, joga um bom futebol. Foda, ouviu o Mauro César, vou parafrasear o Mauro César aqui, né? O cara que é o Mauro César, que ele falou uma frase que eu achei muito legal do Marrocos, que é que o Marrocos elegia o gol, né? Eles têm uns toques bonitos, eles tocam na bola, achei bem legal assim o Marrocos. Talvez dessas seleções que mais tem uns toques de bola mais bonitos e mais encantador que eu vi foi Marrocos. Mas realmente na hora de fazer gols, tem uma dependência, eles dão um passo sempre a mais, quer fazer uma coisa mais passe, sei lá, né, cara? Acho que se eles tivessem um pouco mais de gana de fazer gol, talvez eles teria feito mais saldo, mas é uma boa equipe, eu gosto no Marrocos. Canadá também tá uma equipe me surpreendeu, os Estados Unidos me surpreendeu. Então eu tô falando essas seleções assim, mais mediana, mais periférica, né? Eu acho que, pra mim, ainda que pelo mau jogo das primeiras rodadas, eu vejo Portugal e Espanha com potencial de favoritismo, potencial de crescer, ainda não se basando só pelas vitórias que tiveram de golear, não só por, mas acho que os jogadores, o entorno deles, assim, eu acho que vão crescer na competição. Eu penso um pouco de cinto, que alguma pessoa decepcionou. Eu acho que um resultado mal aqui, um jogo mal aqui a colar, pra mim acho que faz parte, ainda mais nessa primeira fase, que te dá uma certa chance
de você passar, né? Tanto que nem, por exemplo, a Inglaterra, que empatou de cagando, que bom você dizer que foi um tropeço. Eu acho que ainda vai classificar em terceiro, né? Porque é difícil classificar ganhando 7 jogos seguidos. Pode até acontecer, pode, mas é mais difícil, né? A tendência é você sempre dar uma complicada, porque são jogos difíceis, né? Então, que, por exemplo, o Brasil empatou com o Marrocos, mas eu acho que também, assim, não tá na conta, sabe? Não é uma coisa assim que foi que a pessoa pensa, é uma tragédia, sabe? Já sentenciaram que o Brasil não vai ser. Acho que tem que ter um pouco de calma. A gente toma muitas decisões, assim, eu acho que eu vejo muita análise assim, eu escolho um pouco da galera, muito embasada no calor do momento, né? Então você vê um jogo ali bem ou mal, você já vai, não, essa vai, essa não vai, né? E não é bem por aí, né? As coisas dá uma tendência, acho que o primeiro jogo é mais difícil, algumas melhoram, algumas pioram ali, mas eu acho que, tipo, algumas, principalmente as grandes seleções, assim, as grandes que eu falo, assim, as que eu acredito que vai ser campeão, vou citar nome, França, Inglaterra, Espanha, não é a seleção gigante, mas também que eu considero favorito, Portugal, Brasil, Argentina, a Inglaterra, talvez. Mas enfim, essas seleções aí, eu acho que ela tem uma margem de você dar um tropeço de um jogo. Eu acho que tem uma margem ali, tá ligado? Uma pequena margem, mas tem uma pequena margem. Talvez essa pequena margem te complique bastante, que nem Portugal vai ter que ganhar da Colômbia para ser o primeiro, né? Complica assim, no sentido que você imagina que fica na posição, não? Tipo, de primeiro, né? Não de classificação, né? Dessas aí que eu falei, acho que nenhuma delas não vão se classificar, que nem que seja em terceiro, mas se classificam, né? Mas imaginando que vão ser primeiro colocado ali e tal. Então Portugal se complicou um pouco mais com o Congo, porque é uma boa equipe também, ó, teve uma boa retanga. E vai ter que ganhar da Colômbia, que ganhou de Congo, então vai ter que ganhar o empate da Colômbia. A Inglaterra empatou, mas assim, eu acho que não vai complicar. Eu acho que ganhando do, do Panamá, eu não imagino que Gana vai meter um 3-0 na Costa Rica, né? Pode acontecer porque isso é coisa do futebol e tal, mas uma lógica não é. Ganhar de 1 ou 2-0 num pau lascado, né? Eu acho que a Inglaterra tem condição de fazer 2-0 no Panamá. Muito tranquilo, né? Então deve passar a Inglaterra em primeiro. O Brasil com o Camarões igual, com o Marrocos igual, empatou ali com o Marrocos. Mas eu também não imagino que o Marrocos mete uma goleada no Haiti. Eu acho que se o Brasil ganhar hoje da Escócia também passa em primeiro, entendeu? Então, essas complicações, eu acho que dá essas margens, essa primeira fase para os jogos aqui dá uma complicada. Outras seleções não tem muito essa chance, né? E que eu falei, você pode vacilar uma vez. Estado ruim. Não pode ter dois estados. Como o Uruguai teve dois. O Uruguai, por exemplo, eu não classifico como essas seleções grandes, eu não acho que vai ser campeão o Uruguai, né? Eu acho que tem muita. Porque a gente tem que analisar o futebol, o que tá acontecendo. Eu, com todo respeito, adoro o Uruguai, pra mim é a minha segunda seleção que eu mais gosto de ver. Mas assim, é uma seleção ruim, né? Na verdade, é ruim. Que empatou dos jogos assim, que era tinha obrigação de vencer, pra ao menos classificar e dar um. Não, empatou as duas seleções fracas, né? O Costa Verde e o Arábia Saudita. Duas seleções, com todo respeito, que não devem chegar nas oitavas, né? Não devem chegar nas oitavas. Uma das duas se matar, a Arábia Saudita e Cabo Verde, né? Então, você vê o nível, né? Igual o Equador, né? Empatou com o cara, sabe? Então, praticamente dá Deus, né? Porque vão ter que agora ganhar com duas seleções fortes, né? A Espanha e a Alemanha. Então, se complicaram, né? Se complicaram ali, né? O Equador teve um jogo bom contra o Costa do Marfim. Eu acho que ele perdeu pro Costa do Marfim. Acho que tava válido, entendeu? Porque, perdeu 1-0. Tá. Você ganha você ganha do Curaçao, você vai com o jogo com a Alemanha, precisa nem empatar, que a Alemanha também não já fez 2-6 pontos. Talvez o empate dê. Dá, mano. Se ganhar esse Curaçao empate, 4 pontos classifica. Como eu falei, pra mim, 4 pontos classifica. Então, assim, né? Então tem muita gente que leva muito em conta disso. Esses jogos. E eu acho que depois, na partida de domingo, que é o mata-mata, as coisas vai dar tem uma mudada. Então, por exemplo, eu vejo muita gente empolgando que a gente eu vou um pouco com calma, cara. Eu acho que a gente não te massa, eu gostei muito do jogo, tá, mas acho que quando chegar o mata-mata ali, cara, pra mim, é muita coisa que acontece, porque você não precisa, tipo, a seleção não precisa ganhar, você precisa empatar e levar pros pênaltis, é só isso, pra progressão pros pênaltis. E aí tem o nervosismo, tem a bola entrada, o grande favoritismo, então quer dizer, pega muitas seleções pra meter uma retranca gigantesca, né? Então eu acho que tem muito disso também. A galera tem que ter um pouco de calma, assim, sabe? Eu vejo, assim, um pouco de calma com essas análises, assim, que eu acho que partido vai ter muita coisa. Se já sentenciar com uma, vai ser outra. Todo mundo leva a crer que vai ser. Que vai ficar nessas que eu falei. Eu acho que também, acho difícil. Eu acho que se tiver alguma seleção, na minha visão, que tem alguma chance de ganhar que não são dessas grandes. Quem não, assim, eu acho que é Inglaterra e Portugal, pra mim. Mais Portugal do que Inglaterra. Inglaterra eu não vejo muito. Se você coloca ali, mas eu não vejo. Eu acho que é uma seleção muito decepcionante. Bélgica
muito chato de ver jogar, um futebol modorrenho, capaz de classificar porque só precisa ganhar de Nova Zelândia, pegou um grupo horrível, mas um futebol modorrenho, um futebol chato de ver jogar. Algumas seleções assim de pote médio baixo também, muito fraca, Arábia Saudita, Tcheca, Bósnia. Hoje mesmo tem Tcheca e Bósnia ali, cara. Catar e Suíça e Canadá, Catar e acho que Bósnia, né? Catar e Bósnia ou Tcheca e Bósnia? Eu não lembro. Não, Suíça e Canadá. Sei que essas três, Bósnia, Canadá, não, Bósnia, Catar e Tcheca, as três já podiam ser eliminadas, cara, que são muito chatas. A África do Sul também, vocês são muito ruins também, que eu vou jogar muito chato. O Uzbequistão também, sabe? Curaçao, eu acho que pior tudo ainda, o Curaçao e o Uzbequistão ainda, algumas novatas ali ajudando, ele até dá uma. É outra coisa que eu vou falar aqui rapidão, né? Vou falar aqui rapidão. Muita gente criticou, eu fui um desse modelo de 48, mano. 48 equipe, mas eu vou dar um desconto, cara. Eu achei que foi legal, cara. Acho que valeu a pena, assim. Trouxe bastante pais de outros nacionais. Por mais que a gente não goste, a gente acha que o nível técnico fica ruim e tal. Como eu falei, essas seleções são chata mesmo, talvez, né? Mas eu acho que você dá a oportunidade de conhecer o país, conhecer a história, conhecer que o Congo empatou com o Portugal ali, daí o cara falando sobre a guerra civil que lá com o que muita gente talvez não conhece, não se dê conta, né? Então através de um depoimento desse, de alguma coisa que você acaba sabendo, né? Porque Copa do Mundo não fala só de futebol, né, cara? Mas fala de geopolítica, de cultura, de imigração, de muitas questões. O tratamento que muitas pessoas estão sofrendo em determinado país, que está acontecendo na América, nos Estados Unidos. Então, assim, acho que é muito legal isso aí, cara, pra você ver. Porque às vezes esses assuntos ficam um pouco à margem do futebol, né, cara? Então você acaba acompanhando, acaba falando. Eu acho que uma coisa que eu gostei da Casa de Entretenimento, mas acho que deveria ter um pouco mais. Talvez por questão de negócio, porque estão crescendo muito, tem muita propaganda. Talvez eles dão uma afastada, mas deveria, acho que ter um pouco mais de jornalismo, né? Se o caso é ter um pouco mais, tudo bem, né? Mas aí, cada é uma opinião só minha também, quem sou eu pra falar da Casa da TV. Acho que a cobertura dele de certa forma boa, mas acho que faltou um pouco dessa criticidade, talvez eles não queiram ter por causa de patrocínio, certas coisas, enfim, né? Mas eu acho que foi uma Copa boa, cara. Eu mudei de opinião, acho que 48 foi legal se conhecer certas coisas, conhecer determinadas questões, que eu falei, às vezes a vitória de um time não está no campo, né? Mas talvez em fora, talvez você levar o nome e tal. Então acho que valeu a pena e eu mudei minha opinião. Para ter finalizado, falar sobre o jogo do Brasil, né? Hoje o Brasil joga contra a Escócia, né? Eu acho que imagina ser um jogo meio chato, falar a verdade, assim, porque a Escócia é outra seleção chata de se ver jogar, uma retranca do caramba. Tem alguns jogadores assim, até certo conhecidos, mas aquele futebol um futebol europeu um pouco mais antigo, né? Que a gente tem em mente, principalmente o do Reino Unido, Grã-Bretanha ali, né? Essa parte de os caras fortes, em posição física, de cruzamento. Eu pude assistir os dois jogos da, da Escócia. Eu vi gente falando que era boa seleção. Eu realmente não achei que isso era uma boa seleção. Necessariamente é uma seleção que eu achei outra seleção chata de se ver jogar. Escócia é uma seleção que, pra mim também, eu espero que saia logo da Copa também, vou ser bem sincero, porque por questão de futebol, né? Acho que eu tenho sido muito animada, assim, uma representatividade, outra seleção fazia muito. A história que é muito legal, assim, em torno dela, mas em campo é uma seleção chata de se ver jogar. Que eu tô analisando no campo. É uma seleção chata. Então, né? Mas assim vai ser difícil. Vai meter uma retranca forte. Eles precisam menos de um empate, ou até esperar de 1-0 só para eles talvez passem, né? Porque tá com menos um, então. Mas eu imagino que eles vão tentar fazer um ponto, porque como eu falei e volto a repetir, eu imagino que com um ponto, com 4 pontos classifica o terceiro lugar, né? Classifica 8 de 12, né? Então eu imagino que vai ser um jogo só. O Brasil vai ter que ter paciência, acho que a torcida do Brasil vai ter uma certa paciência, porque o Brasil ainda não é um time que me empolga muito assim coletivamente ainda. Eu acho que tem muitos complicados. Eu imagino que o Brasil vai vir crescendo ao longo da competição, né? Vamos lembrar que a partir de agora talvez não tenha mais tempo de se ficar treinando, né? Descansar e tal, e pau come. Então vamos ver, né? O Neymar talvez jogue hoje, né? Eu acho que é um jogo difícil, porque os caras vão dar no meio do Neymar. Imagina, os conceitos são mais duros, são mais firmes. Então eu acho que. Mas também, a partir de depois, né? Então eu acredito. No lugar do Rafinha, eu colocaria talvez o Luiz Henrique, né? Muita gente fala do Luiz Henrique, pode ser o Rafinha se machucou no último jogo, pode ser o menino que entrou, o Ryan, né? Porque não entrou bem. Na verdade, a seleção brasileira, assim, jogador que tá jogando bem mesmo, assim, é o Vinícius Júnior. No Paquetá ali, a galera gostou dele, o Casemiro. Mas o Brasil vai precisar de mais individual. Se o individual desse jogador, se os caras soubessem fechar assim e dar, que nem eu falei, eu não acho que o Brasil vai perder, não deve ganhar, mas o Brasil poderá passar em segundo.
né? Se empatar, então tem que ganhar hoje pra não empatar, né? Porque eu acredito que Felipe falando, né? E não, futebol. Eu não acho que o Marrocos mete mais de 3 no Haiti. E não porque não tem a condição, mas porque eu acho que eles. Não sei, cara. O Marrocos me dá uma impressão que falta um pouco de apetite de fazer gol, né? De um. Acho que, assim, me deu uma impressão assim, claro que eu posso estar totalmente errado, assim, mas eu acho que eles têm uma pega de faltou um pouco de querendo fazer, acho que talvez querendo matar, acho que é uma tradição maior, acho que não sei se eles têm essa noção que você precisa, o caminho, essa estratégia, eu não sei, não, acho que essa cancha, talvez assim, de Copa, essa experiência, eu acho que o Marrocos ainda não tem, né? Então eu não imagino que o Marrocos mete 3 não, no Haiti. Sinceramente, né? Eu acho que o Brasil. Aí mesmo assim, eu acho que o Brasil fazer dois, né? Então o Brasil, eu entendo que vencerá hoje, né? Deverá vencer. Eu espero que vença, né? Porque é uma seleção fraca. E passar em primeiro. Passando em primeiro, né? Passando em primeiro, depois tem um jogo difícil. Aí eu acho que vai ter que se complicar e ter mais cuidado, né? Mas aí já fica um papo para próximo vídeo, tá certo? Então, vamos Brasil hoje, vamos torcer pra nossa seleção hoje vencer, né? Mas também não vai ser que se foda também, né? O importante é o tricolor, também tá uma porcaria, né? Brincadeira da parte, né? Mas vamos torcer Brasil. Jogo 7 horas hoje, né? E tentar fazer uma live depois do jogo. Sempre falo isso, mas né, que talvez não dê. E tá certo, tá certo? Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos junto, tá certo? Falou!